Hoje vamos ver um método denominado método das correntes nos ramos, que consiste na aplicação direta das leis de Kirchhoff, a lei das malhas e a lei dos nós. E pode ser aplicado a circuitos que possuam mais do que uma fonte. Para melhor percebermos a aplicação deste método, vamos ilustrá-la com um exemplo numérico simples. Reparem no seguinte circuito, composto por duas fontes de energia e algumas resistências elétricas ligadas da forma que se vê no respectivo diagrama do circuito. O primeiro passo, já sabemos, é identificar o número de incógnitas no circuito. Recordo que quando se pede para resolver um circuito elétrico, o que se pretende é conhecer a corrente e as tensões em todos os elementos que compõem o circuito. Então, vamos começar a identificar qual é o meu número de incógnitas. Recordo aquilo que foi visto atrás sobre o conceito de ramo de um circuito elétrico. O ramo de um circuito elétrico é um conjunto de elementos em série percorridos pela mesma intensidade da corrente. Então, o meu número de incógnitas no circuito não é mais do que o número de ramos. E eu vou começar por contar o número de ramos, que neste caso facilmente se verifica que o número de ramos são 3. Número de ramos estes que é exatamente igual ao meu número de incógnitas. Se eu tenho 3 incógnitas, para resolver este problema, eu vou necessitar de 3 equações. A pergunta é, onde é que eu as vou buscar? Vou buscá-las exatamente às leis de Kirchhoff, dos nós e das malhas. Num circuito elétrico, prova-se que o número de nós linearmente independentes de um circuito é sempre igual a n-1. Se olharmos para este circuito, também identifico facilmente que eu tenho dois nós, a que vou chamar o nó A e o nó B. Se eu tenho dois nós, significa que o número de nós linearmente independentes é igual a n-1, que neste caso será 1. Se eu vou ter um nó linearmente independente, isto significa que uma das equações que eu necessito para resolver um meu problema já a posso ir buscar à lei dos nós. Mas ainda me faltam mais duas. Onde é que eu vou buscar essas equações? Vou buscar essas equações à lei das malhas de Kirchhoff. Malhas essas que, para me permitirem resolver o meu problema, vão ter que ser igual a R menos N menos 1 e que, portanto, neste caso, eu precisarei de duas equações das malhas para poder resolver o meu problema. Tendo identificado o número de malhas que vou precisar, em número igual a 2, preciso de identificar no meu desenho. A escolha do número de malhas necessita dos seguintes critérios. Tem que ser de tal forma que me englobem todos os ramos do circuito e necessitam de um sentido de circulação de malha. Então vamos escolher essas malhas aqui no circuito. Eu, se reparar no desenho, portanto, normalmente a escolha das malhas não traz dificuldade maior acrescida, porque eu facilmente identifico o número de malhas que necessito num circuito para me englobar todos os ramos. Neste caso, estamos a falar de duas, e portanto eu tenho aqui uma malha que vou chamar a malha 1 e tenho aqui outra malha que vou chamar de malha 2. As minhas incógnitas do circuito, portanto, o objetivo daquilo que eu quero determinar é determinar as correntes em todos os ramos. Então, o meu próximo passo é identificar de forma perfeitamente arbitrária, portanto, chamando-lhe nomes e atribuindo-lhes um sentido a todas as correntes nos ramos. Eu vou escolher esta corrente, que lhe vou chamar I1, esta que lhe vou chamar I2 e uma terceira I3. Com base nestes valores que eu escolhi, portanto, e atribuídos de forma aleatória, vou agora escrever as minhas equações. Vou começar pela equação do nó. É perfeitamente indiferente a escolha do nó A ou do nó B. Vou escolher, por exemplo, o nó A. E recordo que a lei de Kirchhoff dos nós diz que no nó
a soma algébrica das correntes é nula. Portanto, neste caso, eu tenho I1 mais I2, são as duas correntes a entrar no nó, menos I3, que está a sair do nó, igual a zero. E tenho a equação do nó, portanto, a única equação do nó que eu tenho neste circuito, escrita. Vamos agora escrever as equações de malha. Vamos começar pela malha 1. E recordo a lei de Kirchhoff das malhas, que me diz que ao longo de uma malha fechada a soma algébrica das forças eletromotrizes é igual à soma algébrica das quedas de tensão. Reparem que eu, neste caso, tenho aqui a minha força eletromotriz é 1, cujo sentido convencionado como positivo é este, e na fonte é 2, este. Estão as duas no mesmo sentido de circulação da malha, logo a soma algébrica das forças eletromotrizes, neste caso é E1 mais E2, é igual à soma algébrica de quedas de tensão. Quedas de tensão essas que eu vou marcar aqui a verde, no sentido, portanto, que estarão no mesmo sentido de a corrente que eu arbitrei. Tenho aqui uma queda de tensão, esta queda de tensão no mesmo sentido da corrente e estas duas quedas de tensão no mesmo sentido da corrente. Reparem que a queda de tensão na resistência de 6 tem o mesmo sentido que o sentido de circulação da minha malha, logo 6 vezes I1. E no caso da resistência de 4 está no sentido contrário ao sentido da circulação da malha, logo menos 4 e 2. E tínhamos a equação da malha 1 escrita. Vamos agora, da mesma forma, escrever a equação da malha 2. Aqui só temos uma força eletromotriz, que é a força eletromotriz E2, e reparem que o sentido dela está no sentido contrário ao sentido de circulação da minha malha 2, logo, menos E2, igual à soma algébrica das quedas de tensão, que agora reparem que para a malha 2, todas elas estão no mesmo sentido que o sentido de circulação da malha, e então eu escrevo 4 e 2 mais as duas resistências do ramo I3. Tenho aqui agora um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. Recordo que as minhas incógnitas, portanto, aquilo que eu quero determinar, são as correntes nos ramos e, portanto, que são I1, I2 e I3. Com uma simples máquina de calcular, facilmente eu resolvo este sistema e obtenho resultados I1 igual a 14 amperes, I2 igual a menos 15 amperes e I3 igual a menos 1 ampere. E, portanto, este é o resultado obtido para as minhas intensidades de corrente nos ramos. Reparem só que eu tenho aqui duas intensidades de corrente que me deram um valor negativo. Recordo que eu arbitrei o sentido para as minhas intensidades da corrente de uma forma perfeitamente aleatória. A única coisa que isto significa é que os sentidos que eu arbitrei para a intensidade da corrente I2 e I3 foi no sentido contrário ao sentido que foi convencionado como positivo. No entanto, este resultado que eu obtive está de acordo com o meu desenho e os meus sentidos que eu tenho ali no circuito. Posso redesenhar o meu diagrama indicando o valor e o sentido positivo de cada corrente. Estes eram os valores que eu tinha obtido com os sentidos que tinha atribuído de forma aleatória à minha intensidade da corrente. Reparem que eu até tinha acertado num, que era o meu valor do I1, que eu posso colocar aqui já 14 amperes. O valor do I2 está no sentido contrário àquilo que eu tinha arbitrado aleatoriamente. Vamos mudá-lo e dizer que o I2 positivo é neste sentido. E da mesma forma, o I3
Agora sim, tenho sentidos que foram convencionados como sentidos positivos para a minha corrente elétrica e poderia ainda, com base nestes valores e com recurso à lei de Ohm, determinar todas as quedas de tensão nos elementos do circuito, dos quais só vou desenhar estes dois como exemplo para não sobrecarregar muito o desenho. Com isto, tínhamos o problema resolvido. Este método, embora de fácil compreensão e simples, tem um pequeno problema que é necessita do mesmo número de equações ao mesmo número de incógnitas. Neste caso particular do exemplo de aplicação que vimos, não traz nenhum problema acrescido. Estamos a falar de 3 equações e 3 incógnitas. Agora, suponham que eu tenho um circuito com 30 ramos, eu vou precisar de estabelecer 30 equações. É para colmatar este facto que existem métodos que utilizam artifícios matemáticos, que não são mais do que umas manipulações, que me permitem resolver este tipo de circuitos, reduzindo substancialmente o número de equações que eu tenho que estabelecer para resolver estes circuitos. É sobre esse tema que se vão debruçar os próximos vídeos neste conjunto de temas dedicados aos métodos de análise. Até lá, desejo-vos continuação de bom trabalho.